Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batista e hoje a gente vai fazer um projeto bem legal com React, TypeScript e Tailwind CSS. Esse projeto ele vai fazer parte também do nosso mais novo curso lá na Udemy, o Projetos de React. Então, totalmente baseado em projetos, com mais de 20, utilizando várias tecnologias que os devs front-end utilizam junto do React para tu poder trabalhar como profissional e aprender como é o dia a dia de um dev front-end, beleza? Então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês o projeto que a gente vai desenvolver e também o curso lá na Udemy. O cupom de desconto vai estar aqui na descrição para tu que quer adquirir e aprender muito React comigo. Então, bora dar uma olhada. Então, galera, primeiramente, o nosso projetinho, um formulário de newsletter aqui. Eu vou dar mais detalhe ao longo desse vídeo, né? Quando a gente começar a colocar a mão na massa. Mas, basicamente, é um formulário que utiliza React, TypeScript e Tailwind, né, para sua estilização. E ele tem validações, quando a gente tenta cadastrar um usuário nessa newsletter e não informa os dados. E assim que a gente informa, ele valida e remove as validações. Então, esse é o nosso objetivo nesse projeto aqui de React, tá? E como eu falei antes, o nosso curso de React, de projetos de React, está em lançamento, é esse curso aqui. Como vocês podem ver, ele já tem mais de 20 projetos e a tendência é continuar atualizando com novos, tá? Atualmente ele tem 24, com esse aqui vai ter 25 projetos. E a gente já está com mais de 100 alunos, né? Mais de 13 horas de vídeo, divididas nesses projetos que eu falei para vocês. Não é um curso para iniciantes, eu dou detalhes aqui, né, do que tu precisa, né, que é o básico conhecimento de React. Você já fez um curso meu, você já fez, pode ser do YouTube aqui, pode ser lá da Udemy, a gente já vai estar apto a aprender com esse curso, né, porque senão pode ficar meio puxado se tu ainda não manja de React, pelo menos um pouco, tá? Aqui tu vai ter, se tu adquirir, tu vai ter 30 dias de garantia, caso tu não goste, tu vai ter acesso a uma equipe de suporte especializada e também no final, um certificado de conclusão. Beleza, galera? Então, o link vai estar aqui na descrição. E agora, bora começar o projeto. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais esse projeto aqui. Um projeto de formulário com React, utilizando Tailwind para fazer a estilização, para a gente otimizar o nosso tempo, utilizando essa biblioteca utilitária, tá? E também o TypeScript para nos ajudar aí com os tipos dos nossos dados. Então, como vocês podem ver, é um formulário, tá, para inscrição newsletter de determinado site. Então, a gente tem que colocar o nosso nome, e-mail e concordar com os termos. Tá? Se a gente não cadastrar aqui, ele vai validar, né? Então faz parte desse projeto também a gente criar as validações. Tá? E quando a gente digita, preenche os dados corretamente, ele valida, né, ele passa os dados que a gente preencheu e os que a gente ainda não, ele vai lá e exibe a validação para a gente compreender o que a gente precisa fazer aqui nesse formulário. Então, agora clicando aqui em concordo, ele submeteria isso para o servidor, certo? Para um back-end, salvaria meu e-mail lá e eu estaria cadastrado na newsletter, beleza? E aqui ele dá um obrigado e depois ele reseta o formulário. Então, esse é o nosso fluxo do projeto, né? Que a gente vai criar as funcionalidades e também as tecnologias que utilizaremos aqui, beleza? Então, bora para a próxima aula começar a criar esse cara, né? Iniciar o projeto, instalar as dependências e rodar ele no navegador. Então, galera, estou aqui com a basezinha para a gente criar nosso projeto nessa pastinha em branco no VS Code. E o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o projeto com o Vite primeiramente, tá? Então, a gente vai utilizar o comando npx create_vite para ele criar o projeto aqui nesse diretório atual que eu estou, tá? Eu vou escolher React com TypeScript, tá? Que é a base também do nosso projeto, né? Uma das tecnologias base. Então, a gente vai poder instalar tudo com npm install, já que a gente está na pasta que o Vite depositou os arquivos. E depois a gente vai ter que instalar as demais dependências. Então, a gente tem essas aqui, né, que são necessárias para o React rodar. Ele está instalando agora. E agora eu vou instalar o que é necessário para o Tailwind, né, que é o outro pacote que a gente vai utilizar para os utilitários. Né? Ele estiliza os componentes de forma
que a gente utiliza classes utilitárias, ou seja, a gente vai utilizar uma para a cor da fonte, uma para o tamanho da fonte, uma para o raio da borda, né? Diferente do Bootstrap, por exemplo, que ele utiliza os componentes, né? E completamente por meio de classes mais generalistas, né? Aqui a gente pode ser bem específico, tá? Esse é o grande trunfo do Tailwind. O que a gente vai instalar mais, então? Bom, a gente precisa do Tailwind CSS, né? Que é o pacote fundamental Tailwind. A gente vai precisar também do Post CSS, que é uma dependência que é necessária para utilizar o Tailwind, e também o Auto Prefixer. Eu acredito que com isso aqui já seja o suficiente para a gente criar o nosso projeto sem problema algum, tá? Então eu vou dar um Enter e ele vai começar a instalação. O que mais que eu vou fazer nessa aula aqui? Bom, a gente vai criar aqui uma pastinha chamada Components, onde a gente vai colocar os componentes do nosso projeto, né? Como não é um projeto super grande, né? A gente vai ter poucos componentes, né? Mas a gente vai seguir as boas práticas para vocês já aprenderem como um dev front-end faz no seu dia a dia. Eu vou ter uma pasta types também, que é bem comum quando a gente tem um projeto TypeScript, para colocar os tipos do nosso projeto, por exemplo, tipo de usuário, tipo de produto, tipo de o que for que a gente utilize aqui, tá? Eu vou ter também uma pastinha chamada Utils, que vai servir para a gente escrever as funções da validação, para separar um pouco do código, né, e não ficar a lógica da validação junto com o componente. Tem gente que prefere assim porque deixa o componente apenas para visualização, né? E aí tu vai externalizando, por exemplo, em hooks, em types, para deixar o código mais limpo possível e também reutilizável, beleza? Aqui eu vou dar uma limpada no meu app, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai apagar todo esse conteúdo aqui. Eu vou limpar o JSX aqui dentro, tá? E eu vou criar um H1, inscreva-se, que é parte do conteúdo, né? E também eu vou criar aqui o meu componente de formulário, form.tsx, que é o componente que a gente vai ter para criar aquela lógicazinha de formulário que vocês viram no vídeo de apresentação, tá? Aqui eu simplesmente vou colocar ele nesse elemento, não quero fazer muita coisa agora, eu quero apenas estruturar o projeto e rodar ele. Então a gente vai rodar o game run dev, beleza? A gente pode dar um Ctrl-clique nesse link aqui, ele abre no nosso navegador. Ó, tá aqui o projeto, né? O que acontece? A gente pode testar o Tailwind para ver se ele está funcionando, né? Mas ainda falta alguns passos de configuração dele. O que falta? A gente ir lá no nosso index.css e utilizar as diretivas do Tailwind, que é o que inicializa ele. Então, Tailwind Base, Tailwind Components e, por último, Tailwind Utilities. Tá? E finalizando essa parte aqui do CSS, eu preciso criar dois arquivos de configuração do Tailwind, tá? E eles vão ser colocados diretamente aqui na raiz do projeto, no nível do package.json. Então, os arquivos são postcss.config.js, tá? E eu também tenho tailwind config.js. Aqui são algumas configurações base, a gente não vai configurar nada específico desse projeto, mas ele precisa para rodar. Então, basicamente, eu vou escrever aqui o que está na documentação. Export default, eu tenho uma área de plugins nesse objeto aqui, onde eu coloco Tailwind com um objeto vazio e também Auto Prefixer, um objeto vazio. Tá? Então, esse aqui é o meu post CSS. No Tailwind config, o que eu preciso fazer? Eu vou basicamente dizer quais arquivos que ele precisa estar monitorando que tem Tailwind. Então, a gente vai ter aqui um export default, tá? Onde eu vou ter um content, e aqui eu delimito os arquivos, por exemplo, .index.html, os arquivos que estão em src, em qualquer passo dentro do src, e qualquer arquivo que tenha as extensões JS, JSX, TS, TSX, tá? Que é o suficiente para a gente utilizar um projeto em React com TypeScript. Eu posso definir configurações de tema, vou simplesmente deixar o padrão, que é um extend e um objeto vazio, e por último plugins com um array vazio, tá? Não precisa dessas configurações para que
o Tailwind consiga funcionar corretamente junto com o nosso projeto. E uma vez que está tudo configurado aqui, não deu nenhum erro, a gente pode ir lá no app.sx e testar aqui se alguma classe do Tailwind funciona. Então, eu vou botar text red 600. Eu salvei. Quando eu volto no navegador, ó, já deu mudado nos estilos, né? Aqui, esse inscreva-se deveria ficar vermelho, mas não está. Então, o que aconteceu? Provavelmente algo de errado na configuração. Então, vamos voltar aqui para o tailwind.config. O que acontece é que o que eu percebi olhando a documentação que está diferente lá é que as extensões elas ficam sem esses espaçamentos. Tá? Vocês veem como é meio chatinho aqui, tem que copiar tudo certinho. Tá? Então, ó, removi esses espaçamentos e agora o texto funcionou. Beleza? Então era esse detalhe aí que faltava. Certo. Agora o setup está completo. Então na próxima aula vou começar a desenhar esse projeto. Bora lá. Então beleza, galera. A gente está com o projeto configurado. Qual é o nosso próximo passo? Bom, eu gosto bastante de criar toda a estrutura base, todos os elementos primeiro, sem classe, nada do Tailwind, só para eu estruturar o projeto. É isso que a gente vai fazer agora. Então aqui, ó, em vez de ter esse fragment, a gente vai ter uma div/div, tá? Encapsular os elementos que eu vou colocar classe depois. Embaixo desse H1, a gente vai ter um parágrafo com o texto de assine nossa newsletter e mantenha-se informado. Aí eu vou ter o meu formulário, né? Embaixo, entre meu formulário aqui, né? Eu vou ter uma divisinha para estilizar o container dele, digamos assim, tá? E aqui um parágrafo embaixo, que é aquele disclaimerzinho lá que explica um pouco sobre o que está acontecendo. Então, ao se inscrever, você passará a receber os nossos e-mails com as melhores dicas, novidades e ofertas. Beleza? E lembrando, né, galera, você tem acesso ao repositório desses arquivos aqui, se vocês quiserem pular alguma parte direto para o Java, pro React e tal, TypeScript, então fiquem à vontade, tá? Mas eu vou passar essas etapas que eu acho interessante. Aí, a gente pode ir olhando como ele está ficando, né? Vamos lá no navegador. Ó, por enquanto está assim, tá? Eu vou desenvolver agora os elementos do nosso componente de formulário, né? Então, nosso form.sx. O que a gente vai ter aqui? Deixa eu abrir ele aqui. Bom, primeiramente a gente tem uma tag de formulário, né? Que é comum para componente de formulário. E aqui eu vou ter uma estrutura semelhante para os inputs, que é uma div, uma label, tá? Com um texto, por exemplo, o nome da pessoa, e um input, que é onde o usuário preenche o conteúdo, tá? Aqui eu vou ter um placeholder, digite seu nome. Então isso aqui vai se repetir para os próximos campos. Então a gente vai ter aqui agora o e-mail, tá? Esse e-mail aqui ele vai ser do tipo e-mail, né? E a gente pode colocar aqui no texto, insira seu melhor e-mail. Depois, a gente vai ter o checkbox de termos, né? A gente pode continuar com essa estrutura, só que aqui a gente vai ter o quê? Primeiramente, uma tag de link, que seria a página que o usuário vai para ler os termos, né? Então, leia os termos. E depois eu tenho uma nova div que vai englobar meu input de checkbox. Então, como aqui muda o fluxo, fica input e label, eu vou trocar a ordem aqui. Então, primeiro vai ter o input de checkbox, tá? Depois a gente coloca os atributos, né? E aqui um texto concordo com os termos. Então, a gente vê, o formulário está se formando aqui, né? Não precisa do input antes porque o texto vem depois, né? Que é o comum no checkbox. Depois dessa div aqui, que tem o link e o input, eu vou ter o meu último elemento, que é um button, tá? Que vai ter o texto de cadastrar. Então, ele vai ser o button de submit. E fica assim. Então, essa aqui é a estrutura do projeto. A gente escreveu todos os elementos do JSX. Agora, na próxima aula, eu vou usar ela para estilizar. Vai criar os estilos com o Tailwind
entender como é que ele funciona. Bora lá! Então, galera, o Tailwind, ele é class-based, digamos assim, né? A gente vai utilizar as classes que estão lá disponíveis na documentação, se tu tiver interesse em dar uma olhada em como é que elas funcionam. E, basicamente, elas aplicam alguns CSS, como essa aqui que muda a cor do texto, tá? Então, eu vou utilizar as classes aqui para vocês entenderem como que é a estruturação feita pelo Tailwind. Então, aqui eu quero ter uma cor de fundo, que se chama de BG Slate, que é tipo um azul 900, tá? Então, a intensidade da cor é de 100 a 900, e sendo 100 mais claro, 900 mais escuro, então esse aqui é próximo do preto, digamos assim, né? Eu vou ter aqui algumas regras para tornar essa div, né, do tamanho da tela, para preencher toda a tela, que vai ser a min high screen, largura full, w-full, e dentro eu vou ter um elemento de flex, né? Então esse container aqui vai ter flex col, na direção colunar dos elementos internos. Centralizo com itens center, isso aqui vai fazer centralização vertical, e depois o justify center a horizontal, né? Acho que o col ele inverte, mas vai dar na mesma, né? A gente vai centralizar tudo no centro da tela. Então se a gente vai lá ver o projeto, agora já está tudo centralizado e com essa cor de fundo aqui azul, beleza? Então, o que mais eu quero aqui? No meu H1 eu vou ter estilos também diferentes. A gente vai ter aqui um font bold, para deixar em negrito, tá? Um text 2 rain, beleza? E também text white, para mudar a cor da fonte para branco. Vocês podem ver ali, tá? É que nesse parágrafo que instrui o usuário a fazer algo, a gente vai ter apenas um text white, tá? E aqui nessa div a gente vai fazer aquele contorno do formulário, tá? Então a gente vai ter uma largura de 96%, né, do elemento pi, beleza? Aqui a gente vai ter uma W96, beleza? Então alguns números do Tailwind, eles se referem a unidades de medida. Por exemplo, aqui o 96 ele é referente a 24 rain, tá? Então isso aqui no começo confunde um pouco, mas quando a gente entende como é feita, né, o cálculo dele, vai começando a ficar normal e também de tantas vezes que a gente usa, né, isso aqui começa a fazer mais sentido, beleza? Então 96, às vezes as pessoas podem pensar que é porcentagem, né, mas na verdade é uma medida em rain. Margem top de 4, tá? E eu vou ter aqui uma cor de fundo BG Stone 200. Então, vejam lá, a gente usou o Slate 900, que é um pouco mais escuro, e o 200, que é bem claro, né? Aqui é um cinza claro. PX4, um padding no eixo X de 4 e no eixo Y de 5. Né? Eixo Y em cima e embaixo, eixo X laterais. E aqui eu vou ter um Rounded LG, que é o raio da borda. Né? Então, olha só, está criando-se, né, aqui o nosso conteúdo do formulário, né, o container dele. Vou utilizar esse parágrafo aqui, tá? Aqui a gente vai ter um text slate de 100, bem clarinho, né? Eu vou ter aqui um text XS, então aqui eu diminuo um pouco a fonte, né? Extra small. Aqui um W96, mesma coisa, para limitar a largura. Margem top 2, para afastar do formulário. E centralizo o texto com text center. Então, vejam como é simples, né, fazer as coisas com o Tailwind. Basta, né, a gente conhecer as classes, né, que é o que mais atrapalha as pessoas que estão iniciando. Mas depois, como eu falei, fica tudo muito claro quando a gente vai utilizando. Né, e a documentação é bem boa. Aqui no formulário, a gente vai ter uma class name de flexcol. Então, vou deixar um layout de flex colunar com um gap de 3. O que é esse gap? Afastamento de um elemento para o outro, para não ficar tudo colado. Tá? Aí aqui, essas divs, a gente vai ter a mesma classe. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar as três aqui com Alt, class name, flexcol. Tá? Aí a label, a mesma coisa. A gente vai ter uma repetição de classe. Então, eu vou selecionar as labels aqui. Botar um class name text sm,
texto small, pequeno, tá? Eu posso inserir também o atributo HTML4, né, para determinar para o formulário, né, para que esse campo serve, por exemplo, HTML4 e-mail, HTML4 name, e o checkbox a gente coloca agree, que é o aceite, tá? E continuando, agora a gente tem que fazer os estilos do input, né, então todos eles são iguais, menos o checkbox, então eu posso já selecioná-los, esse aqui e aqui, espacinho, class name, e aqui eu vou colocar as classes. Rounded LG, para dar o arredondamento das bordas, igual o elemento pi, né? Geralmente se segue a mesma ideia. Tá? Vou colocar PY2, PX2, são pads internos para o texto não ficar próximo da borda. Text SM, para diminuir um pouco a fonte. Tá? E eu vou colocar também algumas regras no placeholder. Então, como é que eu faço pseudo-seletor? Eu boto placeholder, né? 2 pontos, text SM, a regra que eu quero. Eu posso mudar também a cor, se eu quiser. Placeholder, 2 pontos, text stone 400, tá? Então, se a gente dá uma olhadinha ali, ó, vai se ajeitando, né? Bem próximo do que a gente viu lá na apresentação do projeto. Aqui, agora eu vou pegar esse link, vou estilizar ele também. A gente vai ter um text XS, tá? Um underline, para botar o underline embaixo do link, e um margin bottom 2 para afastar do elemento inferior, né? Senão ele ficaria colado. Tá? O que mais que eu tenho aqui? No input checkbox, a gente vai ter estilização nessa div aqui, ó. Class name, e eu vou ter aqui um flex, essa não precisa do call, porque vai ser horizontal, né? Linear. E um gap 2 para afastar a label do input, e item center, porque eu centralizo na vertical agora sim. Né? Funciona como uma line item center para os dois não ficarem fora do alinhamento. Né? Por último, temos o botão. Tá? Então aqui ó, no botão type submit, e aqui a gente vai ter uma class name, bg slate 600, cor parecida com a do fundo. No hover, pseudo-seletor, hover 2.bg slate 500, para variar um pouquinho e o usuário ver a possibilidade de clique. Font medium, aumentar um pouco o texto. Font medium, né? Deixar o texto um pouco mais negrito, digamos assim. Né? Vou deixar o text SM, tamanho da fonte. E coloco um PI Y2 e um PX4 para deixar o formato mais horizontal, né? Desculpa, retangular, porque é assim que os botões se comportam geralmente. Então, pad menor em cima, pad maior nas laterais. Rounded LG para seguir mesmo a questão do arredondamento das bordas. E um text white, que seria a cor da fonte. E aí a gente tem aqui tudo funcionando, né? O hoverzinho inclusive. Então, beleza, galera. A gente tem aqui a principal parte pronta, né? Que é a do layout, digamos assim, né? Que foi o mais trabalhoso até então. Agora, a gente vai para a próxima aula criar a parte de tipos, né? Que é onde a gente vai trabalhar com o TypeScript. Bora lá! Então, beleza, galera. Agora, vamos fazer a parte do TypeScript, né? Mais a parte dos tipos. Sempre que a gente vai ter uma entidade sendo trabalhada, geralmente pareado com a tabela que a gente vai ter no banco, por exemplo, aqui nesse caso de usuário, a gente vai ter um tipo, tá? Isso é bem comum. Então, em types, eu vou criar um arquivo chamado user.ts e aqui eu vou discriminar o usuário. Então, export type user, tá? Para eu poder utilizar em outro arquivo, por isso que eu estou exportando, estou criando um tipo. E aqui a gente viu que pelo formulário a gente tem name, tá? Que vai ser uma string. Eu vou ter também e-mail, que é uma string. A maioria geralmente é string, né? Eu vou ter o agree, que é um boolean, tá? Ou uma string. Então, bota aqui um pipe string, tá? O que acontece nesse cara aqui também? Ah, aqui faltou um igual. O que acontece nesse cara aqui também? Eu vou dizer que nem sempre os dados
estarão preenchidos com essa interrogação. E isso vai me ajudar a eu não precisar ter um usuário cadastrado no início. Porque se eu digo que esse dado aqui é obrigatório, quando eu tipo alguma coisa de usuário, eu sou obrigado a determinar um valor, beleza? E assim não. Assim tudo fica opcional, tá? Então o que a gente faz com o tipo? A gente vai no arquivo que a gente vai utilizar ele, que é aqui o nosso form, e a gente importa user, tá? Importando esse cara aqui, eu posso estar utilizando ele para fazer o submit e também para gerenciar os erros, tá? Mas a gente vai fazer ao longo das aulas. Aqui eu já vou aproveitar, vou importar meu useState, tá? Que vai vir do React, e também o form event. Para que é esse form event? Ele serve para tipar o submit do meu formulário, tá? Então é parte do TypeScript. E também, né, eu vou importar as validações quando a gente chegar lá, tá? Posso criar os states já, const name, set name, poder gerenciar os campos do formulário, igual state começa com uma string vazia, const email, set email, igual state começa com uma string vazia, const agree, set agree, é um booleano, então a gente começa ele como falso, né? Que é o que começa no formulário, o usuário precisa escolher receber, né? Optar por isso, senão ele não consegue prosseguir, tá? E aqui embaixo a gente vai ter a função que dispararia para o servidor formulário, né? E ela utiliza aquele form event. Então, vou fazer aqui já para mostrar como é que o TypeScript entra com o React. Então, vou criar uma função de submit, tá? Onde eu vou receber um evento, que é de onde eu vou tirar, por exemplo, o método preventDefault, que não deixa o formulário ser enviado da maneira tradicional, né? Que é aquele método que recarrega a página. Então, como é que eu tipo esse cara? Porque se eu não tipar, ele vai dizer que ele é um N, e aí eu não vou conseguir, né, utilizar o método, porque ele não sabe que esse cara aqui é esse cara aqui na verdade. Então o TypeScript reclama, dá esse underlinezinho aqui vermelho, como se fosse um erro. E se a gente tipa form event, ele nos permite utilizar os métodos e não reclama mais. Então essa é a grande história do TypeScript, tá? Aqui a gente vai ter um submit, passando a função de handle submit, tá? Então, vamos deixar isso aqui prontinho. Se a gente quiser, a gente pode fazer um teste. Vamos testar aqui. Vamos enviar. E ele caiu aqui com o nosso alert. Beleza. As coisas estão funcionando. Onde que eu vou utilizar o tipo de usuário? Bom, a gente vai ter um state para os erros, tá? Que é onde eu preciso verificar se os dados foram passados. E esses dados são um reflexo do tipo de user, porque os dados desse formulário são de usuário. Então, eu vou ter um errors, set errors, tá? Que vai ter um useState iniciando como nulo. Só que como ele vai ter também a possibilidade de trabalhar com os campos do usuário, eu preciso tipar ele, né, com o user. Então, eu vou dizer que eu consigo utilizar name, email e agree, tá? Só que ele está reclamando aqui que não tem que o null, né, não faz parte do user, e realmente não faz. Então eu tenho que dizer que vai ser usuário ou nulo, porque eu começo o formulário em branco. Esse formulário aqui, ele não tem edição, né, a gente não vai preencher ele com dados do servidor. Então ele sempre vai ser nulo no começo. Depois ele vai ter os dados do usuário, exatamente o que a gente está dizendo aqui para o TypeScript, tá? E, né, agora eu tenho uma estrutura bem interessante para começar a parte de validação de erros, tá? Então, já criamos o tipo, já criamos os states, vamos para a próxima aula agora começar as validações. Bom, vamos lá. A validação vai ficar nesse utils, que eu falei para vocês, né? Então, a gente vai ter um arquivo aqui chamado validate.ts, onde a gente vai escrever a função de validação, tá? O que acontece aqui? A gente vai ter a importação do tipo de usuário, novamente, né? E aqui eu vou criar um tipo para o erro.
Normalmente, a gente externaliza ele em arquivos separados, tá? Mas aqui, como é um tipo simples e específico desse arquivo, eu posso criar ele aqui também. Não estaria errado, né? Depende um pouco de como o projeto foi estruturado, né? Arquitetado. Mas eu vou mostrar para vocês que há essa possibilidade também. Então, o meu tipo erro, ele vai ter o seguinte. Uma chave, que vai ser uma string, tá? E uma string. Então, ele é basicamente um objeto com uma chave e um valor. Esse é o tipo erro. E aqui eu vou exportar a minha função, que eu vou chamar ela de validate, onde eu recebo dados. Só que, se eu recebo dados, né, normalmente a gente cai naquele mesmo problema do TypeScript. Então, ele vai dizer que tem o tipo N, né? Vejam ali o segundo warning, né? E não é isso que eu quero um usuário. Então, data vai ser um tipo de usuário, tipo assim, e agora eu consigo utilizar as propriedades do usuário. Então, aqui eu vou ter uma constante que vai unir os erros, tá? A gente vai ter aqui const errors igual a um objeto vazio, e eu posso tipar como error, né, para seguir aí utilizando o padrão TypeScript e o tipo que eu criei. Vamos fazer uma validação simples primeiro, a de nome, né? Então, basicamente, if data.name não vier, eu vou dizer que o errors.name, então vejam, uma chave de string, como está descrito aqui no tipo, tá? Vai ser igual a o nome é obrigatório. E quando isso acontece, eu vou lá e retorno os erros, né, para eu poder receber lá no meu outro arquivo esse erro e fazer alguma coisa. Onde que eu recebo esse erro? Aqui no form, que eu vou importar a função validate, tá? E aí, a gente vai simplesmente utilizar meus dados, né, naquela função. Então, como é que fica aqui? Eu vou, primeiramente, criar uma nova variável que eu vou tipar de usuário, né, que eu vou reunir os states numa variável só. Então, isso vai me ajudar a mandar para o servidor, né, de forma mais sucinta. Então, data user. E aqui eu recebo name, e-mail e o agree, que são meus states. Só que antes de enviar para o servidor, né, então vamos dizer que aqui seria obrigado por se inscrever, eu tenho que validar, né, antes de mostrar esse alert. Então, eu vou criar uma constante aqui chamada validate errors, passando validate com data. E aqui eu vou checar se voltou algum erro, né, porque eu estou mandando todos os dados. Então, ele vai lá e me retorna todos os erros, né? Por enquanto a gente só tem uma validação, mas depois vai ter mais. Então, se, né, a gente tiver algum erro, como é que a gente pode validar isso? Eu posso verificar object keys.validate errors, né? Então, se validate errors tiver mais, né, de 0 chaves, ou seja, mais de um erro, né, ou melhor, mais que 0 erros, né, eu vou cair aqui. Eu vou dar um alert, tem erros. Então, vamos fazer o teste. Se eu clico aqui, tem erros. Opa, faltou um return aqui, senão não vai funcionar as coisas como eu quero. Então, ó, cliquei aqui, tem erros. Beleza, preenche alguma coisa, tem erros de novo. Então, problemas à vista. Vamos dar uma olhada aqui. Vou logar, né, os dados e os erros. Então, vamos lá fazer o envio do formulário. Estou aqui com um dado. Eu posso ver aqui que o name está vazio. Isso aconteceu. Eu criei os states e tal, só que eu não utilizei os sets, né? Eu não estou modificando o valor em lugar nenhum. Então, a gente precisa, aqui nos inputs, fazer algumas modificações, né? Eu vou deixar eles como controlled inputs, e isso eu posso fazer utilizando o meu value, né, como o nome do state, por exemplo, value name, tá? E também eu vou colocar uma função de onChange, que é onde eu vou mudar os valores. E aqui a gente basicamente tem o recebimento do evento e a utilização da função set alguma coisa, por exemplo, setName, tá? Com o iTargetValue, né?
Então essa que é a lógica de deixar o input sendo monitorado pelo state e mudar o valor do state. Preciso alterar aqui para e-mail, tá? E aqui para set e-mail. E o checkbox, ele é um pouquinho diferente, tá? Ele vai ser um target checked. E eu não vou ter um value, vou ter um checked com o valor do state de agree. Beleza? E aqui é um set agree. Então agora sim, tá tudo certo. Agora, se eu vou lá e mudo o valor aqui, ó, obrigado por se inscrever. Ele anotou o nome. Então quer dizer que deu certo. Se eu apago aqui e cadastro, agora sim ele cai no erro e beleza. Então estamos monitorando os states e modificando os valores quando necessário. Beleza? Então já deu o nosso primeiro passo. Agora bora para a próxima aula criar a validação aqui, né? Para ela aparecer depois do input e a gente conseguir reparar o nosso erro. Bora lá! Então tá, galera, a gente já está captando o erro. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode exibir o erro no nosso front, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiramente, como eu tenho aqui erros, o que eu vou fazer? Eu vou dar um set errors para validate errors. Então, estou preenchendo esse state aqui. Botei erros, botão R, tá? Então, estou preenchendo o state e estou retornando. Não deixo o dado ser enviado para o servidor, tá? Então, agora com os erros preenchidos, eu posso fazer uma lógica. Por exemplo, aqui embaixo, uma condicional. Se os erros, eu tenho que botar interrogação porque esse dado pode vir ou não preenchido, né? Ponto .name, então se tiver erro no nome, eu vou ter a impressão de um elemento que eu vou aqui criar com a tag small, tá? E um possível erro de name. A gente tem que deixar aqui vermelho, né? Então vai ser class name text xs text red 500 e mt1 para a margem do topo. E assim agora eu verifico se tem um erro no name e exibo o erro, né? Então a gente vê aqui, dá um cadastrar, ele exibe o erro. Se eu digito alguma coisa e dou um cadastrar, ele vai lá e envia. Mas ele não limpou o erro. Então a gente pode fazer a seguinte lógica. Sempre que entrar no formulário aqui, no envio, né, eu vou dizer que o set errors é null. Para eliminar todos os erros e aí validar novamente, que é o correto, né, para poder exibir o feedback novo do usuário. Tá? Além disso, eu vou fazer aquela lógica que quando o usuário envia com sucesso, né, dá tudo certo, a gente vai zerar os valores para reiniciar como era, né, antes dele ter enviado seus dados. Então, set agree false. Eu estou fazendo isso aqui, que é igual a isso aqui, né, como os states eram no seu estado inicial. Então, voltando lá, se eu envio, ele reseta tudo, tá? Então, está aparecendo o erro, eu estou resetando o formulário, agora eu preciso criar as outras validações, né? Posso voltar lá no validate e está quase terminando o projeto. Então, ó, vou criar aqui e-mail, vou botar e-mail, o e-mail é obrigatório. Então, notem que aqui a gente está fazendo só uma validação de required, né? Mas certo seria validar com uma expressão regular se é um e-mail válido mesmo, né? E aqui o agree, a gente também está vendo se o agree veio ou não, que é a marca do checkbox. Então, você precisa concordar com os termos. Então, esse nome poderia ter mínimo número de caracteres, né? O mais próximo da realidade, né, no projeto realmente que vai ser utilizado por pessoas é esse aqui do Boolean, né, que só tem que ver se veio ou não veio, tá? Então tem todos os erros, agora eu vou exibir os elementos em cada um dos inputs. Então eu posso pegar esse errors name, colocar aqui embaixo e trocar para e-mail. Deixa eu só mudar aqui e aqui. Vou pegar o mesmo elemento e vou colocar lá no agree, né? Então, vem aqui embaixo, e aqui vai ser o agree. Então agora, tecnicamente, ele mostra o erro em cada um dos inputs, tá? E deve estar tudo certo, nosso projeto deve estar concluído. Vamos lá fazer os testes. Então, envio, ele marca todos aqui. Ó, aqui tem um pequeno bug que
a validação ela tem que estar fora da div do input, senão vai ficar com o flex que fica um do lado do outro. Então, vou colocar aqui fora dessa div. É dentro da div que tem o link, mas fora da div que está o checkbox. Então, agora sim, ó, os elementos estão ordenados corretamente. Se eu coloco um nome, ele valida correto primeiro, né, porque ele apaga todos os erros e depois não está mais errado. Mas os demais continuam. Então, mateus@gmail.com, ele vai lá e valida o aceite. Então, a gente vai concordar aqui e agora sim, a gente vai ter um obrigado para se inscrever e, por fim, a gente tem a limpeza do formulário. E assim, galera, a gente conclui aí nosso projetinho de forma newsletter. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo. Então, chegamos ao fim desse projeto. Eu espero que tenha curtido. Se tu gostou, se tu acredita que tu aprendeu bastante aí com os conhecimentos que eu te passei durante esse vídeo, não deixa de adquirir o curso com o maior desconto possível da plataforma. O link vai estar aqui na descrição. Também, se tu quer receber mais vídeos como esse, te inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para receber as notificações que eu vou estar aí mandando vídeos frequentemente para que tu possa evoluir no teu aprendizado na programação. Então, por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!